noite a todos os irmãos da Igreja Batista Regular em Jardim Amazonas, aos convidados, amigos e demais. Iniciaremos esse culto agora com a leitura do texto que se encontra lá em João, capítulo 4, onde leremos versículos 22 a 24. João, capítulo 4, de 22 a 24. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Oremos. Bendito e eterno Deus, nós te agradecemos e louvamos pela tua obra salvadora e onde nos restaura para a tua glória e podemos te adorar. Ajude cada irmão espalhado por toda a terra que olhe para a cruz e que se apegue à palavra, que volte os pensamentos e te bendiga. Nós assim suplicamos e agradecemos e esperamos na pessoa do teu Filho. Amém. Em continuidade, nós recitaremos a divisa para este ano, seu versículo, e rememoremos também a nossa missão. Nosso tema de 2020, discernindo o tempo. Nossa missão: glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Na sequência, celebraremos agora com o nosso hino oficial 176. Em seguida, faremos a leitura da palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, onde leremos do versículo 1 ao 11. Romanos 5, 1 a 11, após o nosso hino oficial 176.
Romanos capítulo 5, de 1 a 11, assim nos diz a palavra de Deus. Justificado pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmados, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Quero convidar a todos a celebrarem com os hinos do cantor cristão 188, o Evangelho, e na sequência o 123, o hino Bendito Cordeiro.
Convido a todos a, nesse momento, intercedermos uns pelos outros, orarmos. Nesse momento, nosso irmão Gibson fará súplicas por nós. E na oportunidade, nós continuaremos celebrando a Deus com os dois hinos, com mais dois hinos, o 344 e o 416. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, antes de tudo, ó Deus, estamos aqui para reconhecer, ó Deus, a Tua grandeza, a Tua misericórdia, ó Deus, a Tua santidade, a Tua graça, a Tua bondade em nossas vidas, ó Deus. Reconhecemos a Ti, ó Deus, como um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus de justiça, ó Deus, um Deus que criou todo o universo, ó Deus, um Deus poderoso, um Deus glorioso, ó Deus. Já chegamos a Ti agora, ó Deus, mediante os méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, para Te prestar um culto, ó Deus, para prestar louvor, para adorar o Teu nome, ó Pai, para, enfim, ó Deus, aprender mais da Tua palavra e Te conhecer, ó Deus, para que possamos cada vez mais crescer e cada vez mais, ó Deus, amar a Ti, somente a Ti, como o único Deus verdadeiro. Nesse momento, ó Deus, nós elevamos os nossos olhos ao Teu trono de graça para agradecer, ó Deus, pelo Evangelho. Agradecer porque sabemos que foi propósito do Teu coração, antes da fundação do mundo, ó Deus, mandar o Teu Filho para, ó Deus, nos remir, nos salvar, ó Deus, nos libertar dos impérios das trevas, ó Deus, nos vivificar e trazer também, ó Deus, para um novo relacionamento para Ti, ó Deus, um relacionamento de amor, onde o Senhor, ó Deus, agora é nosso Pai, ó Deus, nos cuida, nos alimenta, Senhor, e nos dá cada vez mais a Tua misericórdia, o Teu amor, e distribui, ó Deus, em nossos corações. Não temos palavras para descrever, ó Deus, o que o Senhor fez ali naquela cruz do Calvário. Sabemos que foi que o Senhor Jesus suou ali sangue, ó Deus, verteu seu sangue, mas esse sangue, ó Deus, foi necessário para a nossa salvação e para o nosso relacionamento contigo. Nesse momento, ó Deus, pedimos pelos irmãos da igreja, ó Deus, sabemos que é um momento complicado que nós estamos vivendo, um momento em que nós não estamos congregando fisicamente, né? Um momento complicado, sabemos da necessidade de estarmos juntos para crescer em graça, em conhecimento, ó Deus, para também nos relacionarmos, mas sabemos que tudo isso é propósito do Senhor, sabemos que o Senhor está no controle e que também é um momento de aprendizado, ó Deus, um momento de reflexão, um momento de achegar a Tua palavra e ter uma visão, ó Deus, bíblica, uma visão dos problemas, ó Deus, e do mundo que nós vivemos. Pedimos que o Senhor dê força a cada irmão que esteja aí também na luta à frente dessa pandemia, ó Deus. Pedimos aos irmãos também que estão em casa, ó Deus, que continue orando por todos, continue buscando a Tua face, ó Deus, continue estudando da Tua palavra. Pedimos também pela liderança, que o Senhor possa ali estar dando sabedoria aos irmãos. Sabemos da responsabilidade de estar à frente da igreja, ó Deus, nesse momento, tendo discernimento bíblico para tomar as decisões, sempre, ó Deus, mirando a Tua glória. Nos abençoa, nos guarda e nos mantém firme, ó Deus, na esperança da glória de Cristo. Em nome de Jesus, amém.
Neste momento, nós teremos o privilégio de ouvir a palavra do nosso Deus através do pastor oficial da Igreja Batista Regular em Jardim Amazonas, nosso respeitado e amado pastor Gemiro. Muito boa noite, queridos irmãos. Prazer novamente estar com vocês, chegar até vocês através desse vídeo para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Quero vos convidar para que abram vossas Bíblias para 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Então, 2 aos Coríntios 1, 3 e 4. Vamos à leitura. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Queridos, vamos orar. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Nos ajude, ó Pai, na meditação em Tua Palavra. Nos ajude, ó Pai, a extrair lições para as nossas vidas. E nos ajude, ó Pai, a aplicá-las em nossa vida. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por Tua Palavra. Pedimos a direção, orientação e gratos nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Queridos, nessa noite eu quero vos falar sobre o ministério da consolação. Então o tema dessa mensagem é o ministério da consolação. Quem há que nunca tenha precisado de algum consolo? Eu creio que não existe, nem jamais existiu, quem em algum momento de sua vida não tenha precisado de algum tipo de consolo. Alguém sabiamente disse que a vida é uma fábrica de contusões, e assim sendo, é impossível que alguém passe por ela sem sentir algum tipo de dor. O que faz com que se precise de consolo ou de consolação. Um bom exemplo são os dias que estamos vivendo, onde uma dor universal tem batido a porta dos seres humanos, não importa a cor, a raça, a religião, nem condição socioeconômica. Hoje no mundo existe muito pranto e, consequentemente, muita necessidade de consolo ou consolação. Eu me lembro que em certa ocasião uma jovem muito aflita me procurou buscando conselhos bíblicos. E eu fiquei por mais de uma hora lhe aconselhando à luz das Escrituras, apresentando-lhe princípios bíblicos e mostrando alguns exemplos de personagens bíblicos que se utilizaram desses princípios em lutas semelhantes à que ela estava passando. No final, a jovem olhou para mim e disse: isso é menos do que eu preciso. Ao que eu lhe respondi: pode ser menos do que você pensa precisar. Menos do que você pensa precisar, mas não menos do que de fato você precisa. Queridos, o bom Deus disponibilizou, por sua misericórdia e graça, o suficiente para as demandas da vida. Pode haver crentes que não se utilizem de todos os meios de graça, mas nunca falta dos meios de graça para todos os crentes. É justamente sobre esse tremendo meio de graça chamado consolo ou consolação que esses dois versículos versam. O apóstolo Paulo, nessa ação de graças, ele evoca a misericórdia e a consolação de Deus, do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E é mistério que eu fizesse. O apóstolo enfrentara inúmeras lutas e tristezas em sua jornada. Mas o pior de tudo é que parte dessa tristeza
era causada por seus próprios filhos na fé. Isso me faz lembrar o salmo messiânico que diz o seguinte: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava e comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Isso está em Salmo 41:9. Quando o apóstolo deixou Timóteo, deixou a igreja de Corinto, né? Então ele organiza aquela igreja, e quando ele deixa aquela igreja, surgem alguns problemas ali. Então ele envia seu filho na fé, Timóteo, para resolver os problemas. Isso está em 1 Coríntios 4,17. Escreveu então a sua primeira carta, então destinada àquela igreja. Tendo-se agravado a situação na igreja, o apóstolo teve que ir lá, né? Teve que ir até lá, no intuito de resolver o problema. Mesmo assim, o problema persistia, o que levou o apóstolo a escrever uma enérgica carta que foi entregue aos Coríntios por Tito. Isso está em 2 Coríntios 7, 8 a 12. Essa carta se perdeu, não tem nenhuma cópia dela. E depois de muita aflição, Paulo se encontrou com Tito e obteve então a notícia de que o problema havia sido resolvido. Foi então que ele escreveu a sua terceira carta, que chamamos de segunda. E um dos motivos era encorajar a igreja. Queridos, com tudo isso em mente, afirmamos o seguinte: não existe nada de parcial ou superficial no ministério da consolação. Então, não existe nada de parcial ou superficial no ministério da consolação. E você pode perguntar para mim, pastor, por que então o senhor pode afirmar que não existe nada de parcial ou superficial no ministério da consolação? E eu respondo, eu posso afirmar que não existe nada de parcial ou superficial no ministério da consolação por pelo menos 3 motivos, olhando por esses 2 versículos. A primeira razão nos vem do versículo 3, que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Queridos, então a primeira razão porque nós podemos afirmar que não existe nada de parcial ou superficial no ministério da consolação é porque o Senhor Deus é fonte de todo consolo, não só de algum consolo. É óbvio que o texto não está sugerindo que qualquer coisa que os homens chamem de consolo vem de Deus. Um exemplo, nós podemos pensar aqui em Jezabel, quando ela consola o seu marido Acabe, lhe dando então de presente uma propriedade que conseguira através de uma trama que culminou com a morte do verdadeiro proprietário, ou do seu legítimo proprietário, que se chamava Nabote. Isso está em 1 Reis 21, de 1 a 15. Irmãos, e como existem inúmeros outros falsos consolos, que obviamente não tem nada a ver com Deus. Quando o texto descreve o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo como o Pai de misericórdia e de todo consolo, quer dizer que Ele é a fonte, Deus é a fonte de todo verdadeiro consolo. E o verdadeiro consolo passa pela cruz, emana da cruz. Não existe lágrimas que o Cristo ressurreto não possa enxugar, nem angústia tão profunda que não possa consolar. Afinal, era um plano do Pai que Ele, Jesus Cristo, se tornasse Deus conosco. Quer dizer, o mais perto possível para sentir as nossas dores, chorar o nosso choro, morrer a nossa morte e assim se tornar o sumo sacerdote de nossas almas. Nossas necessidades, sejam de consolo ou de qualquer outra coisa, jamais poderão esgotar a capacidade de Deus em supri-las.
o hino 132 do Cantor Cristão, que eu citei hoje pela manhã, eu gostaria de citar uma outra parte desse hino. Ebenezer literalmente significa pedra de ajuda. E nós cantamos: cá, meu Ebenezer, eu ergo. Quer dizer, cá eu ergo a minha pedra de ajuda. Então diz a outra parte desse belo hino, na sua primeira linha. Começa dizendo: fonte tu de toda bênção, vem um canto me inspirar. Fonte tu de toda bênção. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm a água. Isso está em Jeremias 2:13. Andam errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciam. Contudo, não se convertem, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Isso está em Amós 4:8. Que desperdício de tempo. Que desperdício de energias. E por que não dizer que desperdício de vida? Esse chocante desperdício de recursos não ficou restrito àquela antiga época. Quisera Deus que tivesse ficado. No entanto, a realidade é outra. Até hoje encontramos as mais variadas pessoas nos mais variados lugares do nosso planeta desperdiçando seu tempo, suas energias, suas vidas em coisas que são paliativas, que não resolvem de fato e não vão verdadeiramente à fonte, que é Deus. Alguém disse: o homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Como é óbvio, desse fato se conclui que só Deus pode preencher o vazio que se encontra dentro do homem. No entanto, a grande maioria dos homens ainda está atrás de coisas insuficientes. Outra razão pela qual podemos afirmar que não existe nada de parcial ou superficial no ministério da consolação, nos vem do versículo 4, parte A, que diz: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Queridos, o Senhor Deus, segunda razão, porque nós podemos afirmar que não existe nada de parcial ou superficial no ministério da consolação, é que o Senhor Deus conforta os seus em todas as suas tribulações, não só em algumas delas. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. O adjetivo grego aqui, traduzido como tudo, pode significar tudo, todo, de todo tipo. E o termo utilizado aqui para aflição é flipsis. E descreve sempre uma pressão física real sobre o homem. William Barclay diz em seu comentário, cita o arcebispo e profeta anglicano Richard Clenevix Trent, dizendo que, de acordo com uma antiga lei inglesa, eram colocadas pesadas cargas sobre o peito dos que obstinadamente se negavam a confessar. E eram pressionados e esmagados até que morriam. Então, ele diz o seguinte, que estava literalmente sendo aplicado, ou estava se fazendo literalmente o que significa a palavra flipsis. E continua dizendo que algumas vezes sobre o espírito do homem cai o peso e o mistério dessa palavra incompreensível. O apóstolo Paulo bem sabia o significado de flipsis, de aflição. Não como uma forma de comiseração, nem uma forma de chamar atenção para si, mas uma forma de um compartilhar humilde. O apóstolo, então, ele resume um pouco do que tinha sofrido em sua jornada até o momento. 3 vezes fui açoitado com varas.
uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha raça, quer dizer, dos judeus, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Segundo aos Coríntios 11, 25 a 28. Queridos, então Paulo faz um resumo, não é, do que for a sua jornada até aqui. De fato, ele sabia o que significava tribulação, dificuldades, flipses. No entanto, tinha algo mais relevante do que sua aflição. Era o conforto de Deus. A palavra grega parakaleo, traduzido como consolo, quer dizer acompanhar, ajudar. Os termos conforto e consolação vêm da mesma raiz. É certo que em todas as suas tribulações não faltaram a esse notável servo do Senhor o conforto necessário, vindo do próprio Senhor. Quem não se lembra da visão que Paulo teve depois de ali em Jerusalém enfrentar o Sinédrio e alguns até jurando matar? Olha, eles disseram, olha, que não ia nem comer, queria ser maldito se não matassem Paulo. Na noite seguinte, apresentou-lhe o Senhor e disse, tem bom ânimo, porque como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que o des também em Roma. Isso está em Atos 23, 11. Tem bom ânimo, coragem. O próprio Jesus Cristo falando para o seu servo. Coragem, tem bom ânimo. Lá em 2 aos Coríntios 7, 5, 6, ele também diz, porque Deus, o próprio Paulo dizendo, porque Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Amados, como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Isaías 66, 13. Creio que todos nós conhecemos os chamados amigos andorinhas, que são aqueles que estão conosco no verão, mas que nos deixam quando chegam os rigores do inverno. É claro que também temos os verdadeiros amigos e amizades que não estão condicionados ou condicionadas às estações do ano ou às circunstâncias. E se entre os homens encontramos amigos leais, o que pensar do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Se por um lado, irmãos, os crentes que lutam para serem fiéis não podem deixar de falar de lutas, tribulações e angústias, pois elas não lhes são opcionais. Jesus disse, no mundo tereis aflições, não, no mundo podereis ter aflições. Disse que os inimigos nossos inimigos seriam os da própria casa. Disse que para os seus discípulos, olha, vai chegar um tempo que aqueles que vos matarão, pensando estar prestando um serviço a Deus. Queridos, no mundo passais por aflições. João 16, 33. E na verdade, todos que querem viver piamente ou piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Segundo Timóteo 3,12. Se por um lado é verdade que as aflições fazem parte do dia a dia do servo de Deus, olha, não tem como ser um servo de Deus e passar ileso, não sofrer na pele.
Se isso é um fato, por outro lado, não podemos deixar de falar, pelo menos com justiça, de falta de consolo da parte de Deus. Pode ser que não reconheçamos, ou sejamos insensíveis demais para reconhecer. Mas não há, nem houve, nem jamais haverá uma tribulação sequer que fique sem a devida consolação da parte de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Me lembro de um pregador que ele falou sobre prisões que não puderam deixar Deus de fora. Né? Então ele fala do exemplo de José, ele fala do exemplo de Daniel. Não é? Então o próprio Jeremias. Se não podemos deixar de falar de tribulação como servo de Deus, também não podemos deixar de falar com justiça que nos tem faltado da parte de Deus consolo. Pode ser que não reconheçamos, ou sejamos insensíveis demais para reconhecer, mas não há nada, não houve e jamais haverá uma tribulação sequer que fique sem a devida consolação por parte do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem nos confortado em todas as nossas tribulações. Não é só em algumas, não. Em todas. Mas outra razão pela qual podemos afirmar que não existe nada de parcial ou superficial no ministério da consolação, vamos ler a parte final do versículo 4, que diz assim, vou ler todo, né? É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Queridos, outra razão pela qual podemos afirmar que não existe nada de parcial ou superficial no ministério da consolação é que o Senhor Deus exige dos que consolou que procedam de igual modo com os que necessitam de consolação. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Qualquer angústia. A palavra original para angústia é a mesma, flipsis. Muda a tradução, né? Muda-se aqui a tradução da palavra, se colocou outra palavra aqui, mas é a mesma palavra flipsis. A palavra original para angústia aqui é a mesma palavra flipsis. E assim não precisamos falar novamente, não é que flipsis significa aquela pressão real que o homem, não é, que vem sobre o homem. Queridos, nessa parte do versículo, a expressão toda, mencionada duas vezes, né, tanto no versículo 3 quanto na primeira parte do versículo 4, ela muda, em vez de toda, não é que é mencionada duas vezes, ela é mudada para qualquer, que praticamente significa a mesma coisa. Toda tribulação ou qualquer tribulação são duas maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Na verdade, fica subentendido aqui a exigência de lealdade, tanto em prestar auxílio em toda tribulação, quanto em prestar auxílio como tem sido prestado ou como tem sido prestado a ele. O conforto que Paulo havia recebido de Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, em todas as suas tribulações, era algo eficaz e de qualidade. E era algo assim que ele repassava aos outros. Isso significa lealdade, passar o que recebeu. Aliás, né, eu li em algum lugar, certa vez, que a pessoa falava que existe pelo menos duas maneiras de você ficar devendo a alguém. Primeira maneira é quando você pede emprestado. Então, enquanto você não paga, você é devedor. E a segunda maneira é quando alguém te dá algo para dar para alguém.
Enquanto você não pegou aquele algo e deu, repassou para a pessoa, você está devendo àquela pessoa. Né? Então, irmãos, é justamente recebeu de Deus, enquanto não passou, nós somos devedores. É por isso que Paulo fala que ele é devedor, tanto de sábios quanto de ignorantes. Não é? Ele é devedor, não credor, devedor. Ó geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Jeremias 2:31. Esse questionamento que o Senhor faz, ele vem em decorrência da ingratidão do seu povo. O Senhor está falando, mas eu tenho sido para vocês tão ruim assim? Eu tenho sido um deserto? Será que eu tenho sido um lugar de escuridão? Será que eu tenho sido um lugar assim para vocês? Semelhantes a um lugar assim para vocês? Então, devido à ingratidão daquele povo, o Senhor então faz esse questionamento. Mas esse questionamento bem poderia ser feito também levando em consideração o que muitas vezes repassamos a outras pessoas. Será que Deus tem sido tão ruim para nós para que possamos ser tão ruim para o nosso próximo? Será que Deus tem? Obviamente, isso é até absurdo se pensar, mas será que Deus tem sido tão ruim como Deus tem sido comigo? Não é? Porque na hora de repassar, irmãos, somos mesquinhos, levianos na forma de tratar os outros, egoístas. Não é? Será que é isso que nós temos recebido do Senhor? Obviamente que não. Mas muitas vezes é o que nós repassamos para outras pessoas. A maneira como o Senhor tem ministrado a nós deve ser a base para ministrarmos a outros. E olha, não estamos fazendo nenhuma obrigação, não. Estamos repassando o que recebemos, só isso. Naquela parábola dos dois credores, o que devia muito, ele tinha a obrigação de perdoar o outro, que ele devia pouco, e mesmo que se lhe devesse muito também. Mas o que ele fez? Ele não quis repassar a bondade recebida. Então ele recebeu uma grande bondade, mas não quis, foi mesquinho, foi perverso, não quis repassar. E o final da história, da parábola, todos conhecem. Queridos, é uma questão de fidelidade, de repassar o bem que temos recebido. Se falta bondade, gentileza, amabilidade, zelo, disposição, etc. em nossa maneira de lidar com os outros, de duas uma. Ou somos infiéis, estamos sendo infiéis em repassar aquilo que nós temos na mesma medida, ou repassar na justa medida o que nós temos recebido de Deus, ou é porque não conhecemos de fato. Não conhecemos, na verdade, o Deus que dizemos conhecer. E assim somos incapazes de reconhecer muitas vezes até a graça comum. E assim, muitos não conhecem o Senhor e têm dificuldade de repassar até a graça comum que recebe. E se não conhece o Senhor, não conhece a graça especial. E o que vai repassar? Agora, muitos não repassam o que têm recebido, porque se mostram, são infiéis. Não é? Quando Paulo, então, é ali acusado pelos romanos de estar ali com vergonha de apresentar o Evangelho naquela que era a capital do mundo, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho não, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu e também do grego, do gentio. E olha, ele fala, eu sou devedor, não credor.
ele havia recebido do Senhor. E ele tinha a incumbência e a responsabilidade de repassar. Enquanto ele não repassasse isso, ele se sentiria devedor. Queridos e amados, não existe nada de parcial ou superficial no ministério da consolação. E isso por 3 razões, olhando para esse texto. O Senhor Deus é fonte de todo consolo, não de algum consolo. Segundo, o Senhor Deus conforta os seus em todas as suas tribulações, não só em algumas delas. O Senhor Deus exige dos que consolou que procedam de igual modo com os que necessitam de consolação. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus de misericórdia e de todo consolo. Ó Pai, nos ajude a entender essa verdade e empreendê-la em nossa vida. Colocar em prática em nossa vida, Pai. Que nós que somos súditos desse ministério de consolação, possamos entender que nele não há nada de superficial, não há nada de parcial. E que, ó Deus, possamos honrar esse ministério para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Abençoa, pois, o Teu povo. Abençoa o Teu povo, ó Pai, agracia o Teu povo, não só com a compreensão, Pai, mas também, Senhor Deus, com a prática da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe. Irmãos e demais ouvintes, em conclusão a este ato solene de culto, nós teremos mais um cântico de louvor ao nosso Deus, a bênção pastoral e o tríplice amém.
de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e que o consolo do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Que Deus vos abençoe, dando-vos uma semana não isento de tribulação, de luta, mas uma semana onde vocês possam beber, se servir do ministério da consolação, para que possam estar aptos para poder servir e repassar para outras pessoas. Que Deus vos abençoe, meus queridos irmãos e irmãs. Que Deus abençoe.